Isso sugere que a equipe trabalha bem junta. Olhando pra frente, qual é meu papel? Olha, meu papel vai ser o que o presidente me pedir pra fazer. Dia sim, dia não, presido a reunião com os principais membros da Casa Branca para discutir os próximos passos e garantir que a Venezuela permaneça estável. Bem, veja, o presidente teve uma conversa telefônica produtiva com o presidente da Colômbia ontem e seguimos conversando em todos os níveis de governo com amigos no Caribe. Acho que isso é bom para a paz no Caribe, porque ao eliminar fontes de receita ilegal dos cartéis, como o tráfico de cocaína, fentanil e outras rendas ilícitas, você tira o poder de uma das principais forças desestabilizadoras na América Latina e no Caribe. A administração Trump vai redobrar esforços para tirar das ruas americanas o pior: assassinos, estupradores e pedófilos imigrantes ilegais criminosos. Todo mundo, deixe-me ser absolutamente claro. O presidente Trump e toda a sua administração apoiam totalmente, de forma incondicional, os homens e mulheres heróicos do ICE e sempre defenderão a lei e a ordem nos Estados Unidos da América. O incidente fatal que ocorreu ontem em Minnesota aconteceu como resultado de um movimento maior, sinistro e de esquerda, que se espalhou por nosso país, onde nossos corajosos homens e mulheres da aplicação da lei federal estão sob ataque organizado. Neste momento, os agentes de imigração e alfândega estão enfrentando um aumento de 1.200% em agressões, um aumento de 3.200% em investidas com veículos e um aumento de 8.000% em ameaças de morte. Os agentes do ICE estão cumprindo fielmente a lei federal para proteger a segurança do povo americano, removendo imigrantes ilegais criminosos do nosso país, que é exatamente o que quase 80 milhões de americanos elegeram o presidente Trump e o vice-presidente J.D. Vance para fazer. Radicais do Partido Democrata estão furiosos com isso. Eles não querem que nossa fronteira seja protegida, nem que imigrantes ilegais criminosos sejam removidos. Como resultado, os democratas estão dificultando as operações de fiscalização da imigração diariamente, criando circunstâncias extremamente agravadas e perigosas que tornam quase impossível para os homens e mulheres da lei simplesmente fazerem seu trabalho. Os democratas pedem corte de verbas para agências federais de segurança pública que protegem a população, além da extinção do ICE e corte de verbas para a polícia. Isso nunca será permitido, em hipótese alguma, sob este presidente e vice-presidente. A administração Trump vai redobrar esforços para tirar das ruas americanas o pior: assassinos, estupradores e pedófilos imigrantes ilegais criminosos. O Departamento de Segurança Interna continuará atuando em Minnesota, não apenas para remover imigrantes ilegais criminosos, mas também para seguir realizando investigações de porta em porta sobre a fraude desenfreada que ocorreu no estado, sob a liderança fracassada e corrupta do governador democrata Tim Walz. Os contribuintes foram lesados em bilhões de dólares somente neste estado, e isso vai acabar em breve. E as pessoas responsáveis serão devidamente responsabilizadas por suas ações. A administração Trump ativou milhares de agentes federais, dobrou o número de procuradores do Exército no Departamento de Justiça em Minneapolis e reforçou recursos para responsabilizar fraudadores e exigir justiça para contribuintes e cidadãos cumpridores da lei. E é por isso que o vice-presidente está aqui comigo hoje para discutir o que a administração Trump está fazendo e fazer um anúncio importante sobre isso. Então, por favor, o senhor vice-presidente vai se juntar a nós agora. Obrigado. Ótimo. Boa tarde a todos. Quero reforçar o que a Carolyn disse sobre o que estamos fazendo para combater a fraude em nosso sistema de imigração causada por políticos fracassados e pessoas que permitiram que o contribuinte americano fosse explorado por tempo demais. Acho importante entender porque isso é relevante para o povo americano. Sou pai de 3 crianças pequenas, muitas pessoas da minha geração. O que está acontecendo ali? É isso? Normal? Ok, a CNN instalou essa câmera quebrada só para me desconcentrar, mas não vai funcionar. Então, eis o fato simples aqui. Se você é um pai ou mãe jovem com dificuldades para pagar por cuidados infantis nos Estados Unidos da América, existem programas que podem facilitar o acesso dos seus filhos à creche e à pré-escola.
Esses programas devem ser para cidadãos americanos não fraudados por imigrantes somalis e outros. Isso dificulta para você acessar os recursos de que precisa. Também facilita para pessoas que não deveriam estar aqui explorarem os Estados Unidos e nossos contribuintes desde o início. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Então, hoje, Lula fez um evento no Palácio do Planalto para lembrar o 8 de janeiro, em que, num domingo, houve uma manifestação se queixando do resultado das eleições e da frustração de não acontecer nada, e invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. O Palácio do Planalto já estava invadido antes por uma tropa precursora que foi recebida pelo ministro-chefe da Segurança do Palácio, General G. Dias, inclusive com água, como guia sobre os caminhos dentro do Palácio. E até hoje eu não entendo por que esse general não foi lá, pelo menos como testemunha, né? Ou numa CPI, ou no processo. E as pessoas que lá estavam identificadas, saber como entraram e por que entraram. Porque eu sei que é impossível entrar se a segurança não deixa entrar. Mas, enfim. E aí Lula aproveitou a ocasião para vetar totalmente o projeto de lei que muda as penas para atentado contra o Estado Democrático de Direito e similares e afins, né? De modo que aqueles que foram punidos, eu estou vendo aqui, 387 pessoas foram condenadas a uma pena que vai de 12 anos a 27 anos. Dos 1.394 condenados. 179 estão presos. Foram abertos 1.734 processos. Lula elogiou as condenações, disse que o Supremo foi... que não haveria nenhuma crítica ao Supremo, acima de qualquer crítica. Obviamente a oposição vai derrubar esse veto, assim que o Congresso voltar. Porque a lei foi aprovada por uma maciça maioria de votos na Câmara e no Senado. No mesmo dia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo, depois conselheiro do Master, depois ministro da Justiça, entregou uma carta de demissão dizendo que por motivos pessoais está saindo. Ele aproveitou para dizer que crimes contra o Estado não são passíveis de anistia. Eu acho que desde aquele julgamento que ele presidiu da Dilma, em que inventaram uma Constituição, um parágrafo único do artigo 52, em que Dilma foi condenada, mas não recebeu a pena de inelegibilidade por 8 anos. Foi candidata ao Senado por Minas Gerais. Desde aquela época, e trabalhando tanto tempo no Supremo, acabou com a mania de fazer Constituição, não sendo constituinte, nem tendo votos para representar o povo e mudar leis. Disse que crimes contra o Estado, né, não são passíveis de anistia. Até onde eu sei, anistia, só não são passíveis de anistia os crimes hediondos, ou seja, estupro, latrocínio, tortura, tráfico. Isso não é passível de anistia. Mas crimes contra o Estado não são. Anistia é exatamente para anistiar crimes políticos. Foi isso que aconteceu e que eu acompanhei em 1980, se não me engano, que anistiou todo mundo que tinha sequestrado, jogado bomba, praticado homicídio, assalto. Né? Todo mundo foi anistiado, chegaram até a virar autoridades. Enfim. Ele não deixou nem aquele projeto de segurança pública, porque acabou valendo o projeto do DERIT. Né? E agora, hoje mesmo, o senador Espiridião Amin protocolou um projeto de anistia. Vamos agora eu diria a Cuba, porque a captura de Maduro foi a derrota de Cuba. Maduro estava lá como fantoche, como marionete de Cuba. Tanto que ele voltou de Cuba quando estava lá acompanhando Chávez no seu leito de morte, já ungido. E aquela guarda pretoriana, cubana, não era só para dar segurança ao Maduro, era para manter
o centro do poder em Havana informado sobre tudo que ele fazia. E ele sabia disso. Tanto que esse ataque americano, que matou 32 cubanos, matou uma pessoa importante, que a gente vê em foto que ele está ao lado do Papa Francisco, dando segurança, né? O coronel Alfonso Roca Sánchez, de 67 anos, foi um dos mortos no ataque americano. Bom, Cuba perdeu não apenas o Maduro, mas 20 mil barris de petróleo por dia. Perdeu aquela boquinha que o governo cubano recebe, que é sustentado por os supostos médicos, na verdade, assistentes, enfermeiros, talvez, né, que vieram para o Brasil. 90% vai para o governo cubano, né? É trabalho escravo dessas pessoas que se formaram lá como médicos. Perdeu esses médicos, perdeu os contrabandos de droga, e Trump está de olho na Sheinbaum, lá do México, aquela woke californiana, como diz o meu amigo Fabian Cage, lá de Buenos Aires, analista, e na China, porque México e China podem querer ajudar Cuba, porque Cuba agora está desamparada. Tanto que Venezuela mandava petróleo para a Rússia, mandando petróleo para a Rússia, para ver se a Rússia dava uma ajuda a Cuba também. Trump teria garantido aos chineses fornecimento de petróleo venezuelano. E certamente a Putin também. E só para vocês saberem, o petróleo venezuelano é extra pesado. Só tem 2 refinarias nos Estados Unidos capazes de receber, de processar esse óleo, esse petróleo. É tão pesado que as bombas têm dificuldade em oleoduto. É quase um piche, para vocês entenderem. A fluidez dele é tão pouca que é quase um piche. E aí tem que pôr solvente. Serve o diesel, serve nafta leve. Os americanos estão dizendo que vão contribuir com o solvente para poder receber petróleo venezuelano. Nem a refinaria Abreu e Lima, né, em que o Chaves deu calote no Brasil, né, tem condições de receber o petróleo venezuelano, que é um petróleo de pouca fluidez, de pouco trânsito, de trânsito difícil. Eu ontem estava falando aqui de coisas da Venezuela. Veja só, eu vejo aqui num artigo belíssimo do ex-ministro-chefe de segurança do Palácio do Planalto no governo Temer, e brilhante carreira militar, de uma dinastia brilhante, general Lechegoyen, que diz assim nesse artigo, né? Chavismo transformou o país num narco-estado, empobreceu seu povo, gerou 8 milhões de refugiados, enriqueceu uma elite corrupta, tiranizou seu povo, criou milícias populares armadas, fraudou vergonhosas e sistematicamente eleições, aliou-se militarmente a Putin, abrigou e patrocinou voos clandestinos do Irã à Argentina e ao Brasil, acolheu e deu sobrevida às Farc, ameaçou a integridade de uma nação soberana, a Guiana, alimentou a China com toneladas de ouro, trouxe cubanos para dentro do Estado, os quais se encarregaram de tarefas que iam da segurança pessoal do ditador ao controle ideológico de suas forças armadas, e mais, muito mais. A lista de estripulias é longa e feia. Só para alguns brasileiros que fizeram manifestações a favor de Maduro, deixando de lado o povo que matava cachorro para comer, que ia procurar comida no lixo, que foi embora a razão de 8 milhões de venezuelanos para outros países, principalmente Colômbia, Brasil, mas principalmente Colômbia, Chile, Peru, né? Esses brasileiros não têm a menor compaixão do povo que ficou sob esse jugo. E aí, não só sob esse jugo, mas naquela prisão, ele Coide, cujas portas estão sendo abertas pela presidente que assumiu, Delcy Rodrigues, o irmão dela, presidente da Assembleia Nacional, anunciou que presos estão sendo, ele não menciona presos políticos, mas são presos políticos, estão sendo liberados como sinal de boa vontade para normalizar a situação. Vejam que está funcionando a política de Trump. Ele fez um discurso político dizendo que agradece a Lula
agradece ao Ortega, agradece ao esquerdista lá da Espanha, para inventar que é uma coisa que não foi Trump que fez isso. É tão ingênuo, né? Menosprezar o nosso terceiro neurônio. De Brasília, Alexandre Garcia. Importante a gente pontuar que a cúpula das Forças Armadas esteve presente também nesse evento realizado hoje. Está aí na tela para vocês. A gente vê ali, ó, alguns militares ali sentados um pouquinho mais atrás. Está ali o Mercadante também, a Aniele um pouquinho mais para frente. Nessa meiuca entre o Mercadante e a Aniele, tem ali alguns militares. Nessas primeiras filas, pode ver que a gente tem ali, ó, a Margarete Menezes está na fila, acho que o Pacheco está ali também, é isso, Vivi? O Pacheco ali também na primeira fila. Então, assim, as primeiras filas tinham ministros do governo federal, né, ministros, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho também, estaria o Pacheco, né, que é senador, ex-presidente do Senado também ali, e tinham alguns militares, não estavam nessa primeira fila, mas estavam ali presentes, o que também diz bastante, né, a respeito de como andam as Forças Armadas no nosso país, Fabi. Além disso, quero pontuar aqui com você o veto do presidente Lula. O presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria. A gente sabe que isso agora volta para o Congresso, então pressão de novo no Congresso, para o Congresso acatar ou não o veto presidencial, mas em princípio, agora, veto no PL da dosimetria. Olha, primeiro em relação a essa cena jocosa, é funcionalismo público, né, de diversas vertentes, mas nada mais é do que funcionalismo público. Então, frisando, não tem apelo popular, é um governo implementado, um governo que não consegue sair às ruas, como você bem disse, né, uma motociata do presidente Bolsonaro tinha muito mais gente, e gente com ânimo, com propósito, com vontade, o que a gente vê aí é completamente fabricado. Em relação ao veto, o presidente Lula já começa o ano se desgastando com duas frentes importantes. Primeira, com o amigo dele, que deu uma química, né, o Trump, porque o que nos consta, embora não seja, né, uma informação formal, mas foi dito muitas vezes, que existe uma negociação aí, porque o PL da dosimetria teria tido um pedido carinhoso aí do governo Trump, mas agora ele veta integralmente. Como é que fica essa parte desse desgaste ou não internacional? Nós veremos e vamos acompanhar, inclusive. E a outra parte do desgaste é com o próprio Congresso Nacional. Veja, o Lula não tem força para bancar, né, uma briga boa, né, em relação ao veto. Ele não tem mais o que oferecer, ele já ofereceu, ele fez um governo tão ruim, já são 3 anos, passamos por 3 anos, né, vamos entrar no 4º ano de governo Lula, de um verdadeiro pesadelo, onde esse veto integral, aliás, né, foi ali dito por um locutor, uma coisa muito assim, artificial mais uma vez, narrando que ele fez o veto total, né, da dosimetria, e todo mundo, aí gritava você ao fundo, sem anistia, sem anistia, sem anistia, aí eles descem aquela rampa, né, podia descer para sempre, podia ficar lá, debaixo da rampa mesmo, porque o brasileiro está bem cansado de todo esse teatro, inclusive. E este veto vai ser derrubado, já tem uma articulação, a própria Carol de Tone já protocolou, né, nesta tarde, um pedido de urgência para que o Congresso Nacional faça, então, uma reunião, mesmo que seja virtual, de urgência para derrubar o veto do presidente Lula. Né? Então, é um governo fake, que não se sustenta, ainda mais nesse sentido aí, de ausência de propósito, só tem ali pessoas comissionadas, você não vê uma propositura positiva ao povo, e ele errou bem feio, porque essa questão do 8 de janeiro, quando se olha para os populares, as pessoas comuns que estão envolvidas nisso, se a gente for fazer uma marca sem aquele painel que a Berenice nos trouxe, seria um painel lotado de lágrimas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou nesta quinta-feira um balanço dos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Em 3 anos, segundo o documento, a Corte responsabilizou quase 1.400 pessoas pelos crimes ligados à suposta tentativa de golpe de Estado. Ao todo, foram 420 penas privativas de liberdade com multa, 4
415 penas privativas de liberdade convertidas em prestação de serviços e mais de 560 acordos de não persecução penal. A pena aplicada ao maior número, 254 pessoas, foi de 12 a 14 anos de prisão. Vocês estão vendo na tela o gráfico, então, que demonstra aí esses números apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes. E esses gráficos, é importante que a gente frise aqui para a nossa audiência, são oficiais do STF. Está aí a fonte para vocês na tela, gráficos oficiais. É interessante, né, o título que eles colocam, Serrão, Democracia Inabalada. Pois é, né? Não dá para acreditar nesse título. A democracia brasileira está não só abalada, como ela foi sequestrada por aqueles que não têm nenhum interesse ou nenhum escrúpulo. Não defendem o verdadeiro sentido do Estado de Direito, não defendem o verdadeiro sentido da democracia, que é a segurança do direito através do pleno exercício da soberania popular. Onde está a soberania do povo? Não está, já era. Hoje temos a supremocracia, que é que está ditando as ordens na tirania tupiniquim. E tudo isso aproveitado por um governo esquerdista, aparelhador da máquina estatal, na qual eles praticam atos de corrupção. Vide aí o caso do Banco Master, vide aí o INSS e vide aí outros escândalos que a gente ainda nem sabe, mas que, se a Polícia Federal vir à tona para trabalhar de verdade, pode descobrir novas falcatruas nesse governo do PT, repetindo os governos anteriores. Então, o que estamos vendo agora é algo assustador do ponto de vista institucional. Estamos mergulhados na mais grave crise institucional da nossa história. E o mais triste e lamentável e perigoso de tudo isso, o Congresso Nacional Brasileiro, que é quem deveria resolver essa crise política, até agora não demonstrou capacidade verdadeira de resolver nada. Oxalá que consigam aí derrubar esse veto do presidente Lula. Vamos ver se agora o Congresso tem intenções verdadeiras de aplicar aquilo que ele fez com a dosimetria, que é uma medida capenga, é uma jabuticaba, não resolve a questão. A gente insiste, o que poderia resolver a questão seria uma anistia ampla, geral e restrita, ou então algo até mais fácil que a anistia, que seria a revogação dos artigos 359 L e M do Código Penal. Isso sim seria a solução para inocentar aquelas pessoas todas que foram condenadas ou que tiveram que fazer acordos de não persecução penal para um crime que elas efetivamente não cometeram. É doideira isso, você ter que admitir que cometeu um crime que você não cometeu para você não ser punido de maneira mais categórica ainda. Isso não é justiça, Geisiane, é justiçamento. A semana foi de decisões políticas e judiciais de grande impacto tanto no Brasil quanto em outras partes das Américas. Vamos entender agora os principais acontecimentos. Nosso panorama de hoje passa por Brasília e os desdobramentos dos atos de 8 de janeiro. A gente fala também dos Estados Unidos e de novas diretrizes de imigração. E, por fim, vamos analisar a crise na Venezuela e o efeito dela em Cuba. Para começar, vamos a Brasília. Um veto presidencial e a saída de um ministro agitaram o cenário político e levantaram debates importantes por lá. Olha, a semana foi realmente movimentada. Tivemos a cerimônia que relembrou os atos de 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, nos bastidores, o presidente vetou integralmente um projeto de lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pediu demissão por motivos pessoais. E, para completar, foi apresentado no Senado um novo projeto de anistia. E a demissão do ministro da Justiça ganhou ainda mais peso por causa de uma frase atribuída a ele na sua carta de saída. Crimes contra o Estado não são passíveis de anistia. Essa afirmação, claro, cria um embate direto com o projeto de anistia que foi protocolado e acende todo o debate jurídico. E por falar nos atos de 8 de janeiro, vamos entender agora a dimensão judicial de tudo isso. Um ano depois, quais são os números oficiais? Bom, o balanço é impressionante. Foram abertos mais de 17 mil processos,
que resultaram em quase 1.400 condenações. E desse total, 179 condenados estão atualmente cumprindo pena em regime fechado. O detalhamento do Supremo Tribunal Federal ajuda a gente a entender a complexidade das sentenças. Veja só, há um grande número de acordos e penas convertidas em serviços comunitários, mas, ao mesmo tempo, centenas de sentenças de prisão, o que mostra as diferentes abordagens do judiciário para cada um dos casos. Agora, saindo do Brasil, vamos para os Estados Unidos. Lá o debate sobre segurança e aplicação da lei também está em destaque, mas o foco é na política de imigração da administração Trump. Um dos principais objetivos anunciados pelo governo foi a de intensificar os esforços para remover das ruas americanas imigrantes em situação irregular com antecedentes criminais específicos. Para justificar essas ações, a administração citou um aumento drástico nas agressões contra agentes de imigração. A resposta foi o aumento da presença federal e o início de investigações mais a fundo em estados como Minnesota. O cenário internacional nas Américas nos leva agora para a Venezuela. A crise política interna do país, segundo analistas, vem provocando um efeito dominó que atinge diretamente a economia de Cuba. De acordo com os relatos, a estabilidade política na Venezuela está causando uma reação em cadeia. O impacto mais direto é em Cuba, que agora enfrenta a interrupção do fornecimento de petróleo e de outras fontes de receita que eram vitais. Algumas análises que foram citadas descrevem que o governo chavista teria transformado o país em um narco-estado. Isso teria resultado em uma grande crise de refugiados e em corrupção generalizada. Mas no meio desse cenário, um anúncio sinaliza uma possível mudança: a libertação de presos políticos, um gesto que busca normalizar a tensa situação política do país. Brasil, Estados Unidos, Venezuela são peças de um tabuleiro geopolítico em constante movimento. A questão que fica é: qual será a próxima jogada?